Mercado de Trabalho. Hoje nós vamos conversar com o Fábio Zugman, professor universitário, autor de livros sobre empreendedorismo e criatividade, entre eles Administração para Profissionais Liberais. Hoje em dia tem muita gente que continua alimentando o sonho de passar da condição de empregado para de empregador, abrir o próprio negócio, abrir a própria empresa. Mas num ambiente cada vez mais competitivo, com gastos muito altos, em se tratando da pesada carga tributária, por exemplo, ser diferente, ser criativo, torna-se fundamental. Como se diferenciar no atual mercado? Fábio Zugman, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia. Bom dia, Estevão. O prazer é meu. Então, se diferenciar nada mais é do que escolher um caminho e segui-lo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não olhar tanto os concorrentes, não tentar copiar tanto o que estão fazendo, mas sim definir quem é o nosso cliente e trabalhar para atender bem aquela pessoa específica que a gente escolheu. Ou seja, um primeiro passo é pesquisar muito o mercado e, ao escolher o tipo de negócio que você vai abrir, é ter a missão, os valores, o público-alvo, tudo já definido, não começar um negócio com um monte de pontos de interrogação, né? Exatamente. Um erro muito comum, Estevão, ainda mais quem está começando o negócio, é querer abraçar todo mundo. Então a pessoa pensa, bem, se eu estou começando, eu vou precisar de dinheiro. Então é melhor eu atingir o maior número de pessoas possíveis para serem meus clientes. E dá até aquele certo receio da pessoa recusar cliente, falar, não, peraí, esse cara não está no meu público-alvo. Esse tipo de cliente eu não vou atender. E não é só em varejo que eu estou falando, isso acontece até entre empresas. Muitas vezes um cliente empresarial não é um cliente bom, não é um cliente que você quer atingir. Então você tem que ter bem definido qual que é o perfil da pessoa, que com as suas habilidades, as suas capacidades, o seu produto, você vai atender bem e quem você não vai atender bem. A partir do momento que você faz isso, as coisas começam a se alinhar. O que eu quero dizer com isso? A gente começa a tomar um monte de medidas que vão se somando e vão te tornar único, porque ninguém mais vai atender aquelas pessoas do jeito que você atende. Vai muito ao encontro da visão de longo prazo, né? Ou seja, a pessoa não pode querer abrir uma empresa e no primeiro ano já ter um lucro exorbitante. Essa visão de longo prazo ajuda a manter o curso e dá mais confiança mesmo. Existe paciência também quanto ao retorno, né, Fábio? Exatamente, Estevão. Acho que até a própria literatura empresarial, esses livros que a gente vê, eles dão uma impressão que as mudanças sempre são muito rápidas. Então você pega lá a empresa da vez e fala como se o líder da empresa, ou se a empresa sempre fosse diferente daquele jeito. Quando na verdade, se a gente for olhar, é uma sucessão de pequenas decisões ao longo dos anos, são pequenas mudanças, pequenos avanços que vão tornando as coisas criativas ali dentro. Então você pega um smartphone hoje em dia, o último modelo, e não adianta você achar que aquilo foi inventado daquele jeito. Na verdade, as empresas que estão nessa área, elas trabalham já com telefonia, com tecnologia faz mais de 20 anos. É uma longa progressão. E é muito comum o sujeito que está montando a empresa falar, não, mas eu vou ser já o cara inovador, o diferente do mercado de uma vez só. Não é isso. É simplesmente você escolher aonde você vai ser bom e todo dia você caminhar naquela direção. Agora, o senhor destaca também que ao dar um passo de cada vez, né, esquecer um pouquinho as histórias de grandes viradas, claro que elas acontecem, mas todo mundo só vê os louros, ninguém vê o pão dormido que você teve que comer, né? As dificuldades, elas não ficam latentes como as vitórias. Então, o senhor dá como dica também limitar seus erros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não faça grandes mudanças de uma vez só e aposte a empresa inteira de uma vez ou coloque dinheiro demais em uma mudança. Isso pode até ficar bonito nos livros, nas revistas de negócios, mas no mundo real, se você errar um passo grande, você vai tomar um prejuízo muito grande que pode até quebrar a sua empresa. Eu gosto de brincar assim, esses empresários que o pessoal coloca louros como se eles tivessem virado a empresa inteira de uma hora para outra, eles também tinham um grande risco de errar.
Então, na verdade, eles não são tão responsáveis quanto um profissional que está lá há anos fazendo mudanças. Como que você faz isso na prática? Vamos ser bem claros. Por exemplo, tenho lá um estabelecimento, uma clínica, tá certo? Que seja de medicina, odontologia, quer que seja. Eu quero colocar mais serviços, agora eu quero fazer mais coisas para os meus clientes, para os meus pacientes. Eu não preciso fazer uma grande reforma e colocar lá 5 serviços de uma vez com grande investimento. Eu coloco um. Se der certo, eu coloco o outro. Entendi. Isso aqui deu errado, eu posso voltar para trás. Aguardar até como foi a resposta ou como está sendo a resposta do próprio cliente, né? Exatamente. Eu chamo isso de fazer pequenas apostas. Ao invés de você apostar a casa inteira numa mudança, você vai fazendo pequenas apostas e vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Mas eu vou aproveitar, o Fábio, porque eu estou percebendo que há muita cautela nessas dicas, principalmente no mercado hoje. E muitas vezes ter cautela vai de encontro à ousadia. É possível ser ousado e cauteloso ao mesmo tempo? Excesso de cautela não pode limitar a tal da criatividade? Olha, Estevão, eu vou ser bem sincero com você, eu escrevo livros e atuo nessa área de criatividade faz mais de 10 anos, tá certo? Tá. E é muito bonito eu escrever um livro e dar uma palestra falando para jogar tudo pro ar e arriscar e ser criativo. Sei. No mundo real, se você joga tudo pro ar e resolve arriscar e ser criativo, a chance de você ir à falência é muito alta, certo? Então o que a gente tem que pensar? O empreendedor que está começando, ele tem um dinheiro limitado. Ele não quer, de repente, ser aquele cara que começa a pegar dinheiro da família, do banco e acabar endividado daqui a 2 anos. Ah, com certeza. Quem tem uma empresa funcionando, tem funcionário, tem cliente, ele tem responsabilidades, certo? Tem um impostão daqueles. Exatamente, tem conta para pagar, tem filho em casa, tem a mulher, sabe? Você não pode simplesmente falar, eu quero mudar tudo de uma vez só. E eu acho que há uma certa confusão nisso. Você ser criativo e você inovar não quer dizer você arriscar tudo, mas sim você fazer riscos controlados, tá certo? Então é só olhar, por exemplo, as empresas, as grandes empresas de tecnologia. Raramente elas fazem uma mudança de uma vez só. Eu lanço um produto aqui, lanço outro ali, lança mais um ali, e você vai sentir no mercado. Então, ao invés de você gastar 100 para fazer uma grande mudança, você gasta 10 para mudar alguma coisa esse mês, gasta mais 10 para mudar alguma coisa o outro mês. Hoje esse seu exemplo se encaixa como uma luva no mercado de smartphones, né? É óbvio que neste momento a Apple, após a morte do Jobs, ela se viu numa encruzilhada, né? Como manter o espírito criativo do Jobs, o nome que ele tinha no mercado, e viu justamente, coincidiu com a morte do Jobs, com o crescimento muito exacerbado de outras companhias. Hoje a Samsung, o Galaxy, está competindo com o iPhone, né? E um fica aguardando o lançamento do outro, mas é óbvio que essas duas empresas, elas são cautelosas e estão mirando em produtos específicos, né? Exatamente. A gente não pode confundir o marketing que elas fazem, ou seja, a hora que ele lança um produto específico, ele falar que é a coisa que vai mudar o mundo, com o comportamento da empresa. Se a gente for lá e olhar embaixo do capô, você vai descobrir que essas empresas têm um fluxo de caixa muito alto, eles têm muito dinheiro armazenado, tá certo? Por que uma empresa dessas tem que ter muito dinheiro em caixa? Porque se der errado, ela consegue pagar as contas sem quebrar. Até, vamos continuar aí na tua linha, né? Pega a Microsoft, que era a antiga gigante da tecnologia. Ela tem os telefones celulares, mas hoje em dia ela também tem dinheiro para investir em videogame, em rede, em outras coisas que ela está fazendo. Agora que o celular dela não foi tão bem assim. Então, assim, você tem que ter essa disciplina, tá certo? De falar, olha, se der errado, eu tenho que ter aqui um dinheiro. Ou eu vou arriscar, mas eu vou arriscar com essa grana aqui que está separada para arriscar. Ô Fábio, deixa eu dar um exemplo que está muito próximo de nós, porque nós todos fomos muito engolidos por essa tecnologia e pela rapidez da inovação nessa área tecnológica. E creio que alguém que esteja nos ouvindo conheça um empresário que já reinou, que atuou muito tempo no ramo de aluguel de filmes, né? Isso era muito comum na década passada, no século passado,
não era? Você alugar o filme, aí depois aqueles trombolhos foram sendo, veio o DVD,